Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos às nossas aulas online de técnicas de medicina transpessoal. Hoje vamos para uma temática que eu penso que seja muito interessante. É uma aula do nível 2, mas aberta também para todos aqueles que queiram participar. Vai ser a nossa aula 18 e hoje vamos falar de uma temática que penso que seja bastante importante e que também foi um pedido recente para que pudéssemos aqui trazer este conteúdo. Então, neste seguimento, vamos então dar início à nossa aula sobre medicação natural para dormir melhor. Já sabem que eu sou completamente adepta da medicina natural e também neste sentido não hesitei em trazer aqui este tema. E neste seguimento vou apenas começar esta nossa aula com uma pequenina frase que se calhar pode ajudar aqui a perceber o quanto é importante dormirmos e termos um sono reparador. Dormir também é um encontro com o nosso divino interior, com os nossos guias, é um momento mágico e que, se acreditarmos que dormir é seguro e é importante, poderá se calhar aqui tranquilizar muitos que têm receio de dormir, têm as insónias associadas também a algumas preocupações da vida, mas vamos aqui aprender algumas possibilidades que se calhar poderão ser bastante úteis para dormirmos melhor. E então, neste seguimento, vamos começar aqui a nossa aula falando de plantas medicinais e da sua importância em detrimento à questão química da medicação que induz o sono de uma forma muito mais forçada, mas que depois tem os tais efeitos adversos que não são nada benéficos para o nosso corpo. Então, neste sentido, existem várias opções que pode escolher para dormir melhor, mas a medicação natural continua a ser aquela que produz os mesmos efeitos, mas não traz contraindicações. Temos que ter aqui algum cuidado com a dosagem utilizada, mas não tem a substância química que pode atuar em alguns dos seus órgãos e que poderá trazer aqui também ajudando a dormir, trazendo outras questões para o seu organismo que depois terão que ser tratadas de outra forma. Então, vamos optar aqui pela medicação natural e vamos encontrar plantas como a valeriana, a passiflora, que já vamos também perceber o que é que significa, a camomila, entre muitas outras plantas medicinais. São remédios ou medicação natural da natureza que não necessita de receita médica, que poderá encontrar em suplementação ou também em chás, em detrimento a situações que podemos encontrar em medicação que produz o estado hipnótico ou sedativo químico para, lá está, poder repousar devidamente. Encontramos aqui neste conjunto também a melatonina, mas eu vou insistir aqui na medicação natural em termos de plantas medicinais. Para melhorar o seu sono, poderá também ter em consideração alguns hábitos que poderá ter na sua vida, nomeadamente relativamente à alimentação, exercício físico, técnicas de relaxamento, mas medicação química eu aqui vou colocá-la mesmo no último degrau de todas as possibilidades. Então, indo ao encontro do nosso próximo slide, como é que é possível curar a insónia, que sei que para muitos é uma questão que causa aqui insónia, só de pensar na insónia, sem tomar medicação no sentido da medicação química. A medicação natural, continuo a insistir, deverá ser a primeira escolha quando tem dificuldade em dormir, para evitar, sobretudo, quer efeitos adversos, quer habituação ao químico, que pode trazer aqui precisamente a questão da habituação àquela substância. Poderemos potenciar a nossa qualidade do sono através de muitas plantas medicinais, daí o nome que se atribui a este conjunto de plantas, nas quais poderemos encontrar, neste conjunto poderemos encontrar a passiflora, a camomila, o hipericão, a tília,
a cidreira, a alfazema e mais algumas plantas que vamos ver mais à frente. Então vamos conhecer as nossas ervinhas medicinais. Vou trazer como primeiro exemplo a valeriana. Podemos encontrar a raiz de valeriana, que tem uma ação tranquilizante, reduz mesmo a ansiedade, por isso é um chá, já vou apresentar mais à frente a receita, que poderá tomar durante o dia e melhora muito a qualidade do seu sono. A valeriana é uma planta muito utilizada e que pode também ser encontrada em alguma suplementação. Aqui deixo também a indicação relativamente à dose recomendada, que varia entre as 45 e as 450 miligramas e poderá tomar eventualmente antes de dormir. Mas, lá está, poderá optar pela forma natural em forma de chá, tomar um chá antes de dormir, que, como referi há pouco, tem propriedades calmantes, sedativas, combate o sono e a própria insônia. E então, neste seguimento, vou-lhe deixar aqui uma pequenina receita nesta fórmula que poderá adicionar a água fervida, raiz ou mesmo as folhas de valeriana e deixar esta infusão durante cerca de 5 minutos. Poderá tomar durante o seu dia 3 chávenas de chá, dentro das dosagens que depois também poderão encontrar mais detalhadamente no vosso manual, e também uma chávena antes de dormir. A contraindicação apenas aqui é referenciada para mulheres grávidas ou que estejam a amamentar. Portanto, é uma planta que não traz efeitos adversos, mas lá está, como em tudo na vida, é preciso equilíbrio. E estas são as doses recomendadas, quer para as folhas de chá, quer no sentido da suplementação. No próximo slide, vamos encontrar outra planta não menos conhecida, a camomila, também ajuda a acalmar, tem um sabor delicioso, também ajuda a diminuir o estado de ansiedade, o cansaço muitas vezes, como muitos sabem, torna-se uma dificuldade para adormecer, porque o nosso organismo ainda está muito ativo e às vezes o estado de cansaço causa precisamente o efeito adverso, que é a pessoa não conseguir adormecer. Então a camomila permite aqui uma ação calmante, atua mesmo no sistema digestivo e nervoso, criando uma sensação de bem-estar, de harmonia e, lá está, quebra aquela sensação de agitação, o estado de agitação que possa sentir. Para usufruir dos seus benefícios, também pode tomar um chá antes de dormir e fazer até uma mistura com o próprio chá de valeriana. No próximo slide, vamos encontrar a alfazema. É uma planta muito bonita, de cor violeta, que tem umas pétalazinhas de cor violeta, muito fácil de encontrar e que também tem muitos benefícios. Ajuda a adormecer, traz e induz a qualidade do seu sono e poderemos aqui não só utilizá-la como o ambientador natural da nossa própria casa, mas também criar um óleo essencial ou adquiri-lo. E este óleo poderá ser aplicado antes de dormir, numas pequeninas dosagens, umas gotas que possa acrescentar à sua almofada e, no fundo, absorver o cheiro da alfazema. É rica em cumarina, óleos essenciais, lá está, tem o efeito calmante e produz toda esta libertação da própria tensão nervosa que possa ter no seu dia a dia. Então, ter alfazema em casa, utilizá-la também como óleo essencial, acaba por ter aqui outro benefício de mais uma planta medicinal que encontramos facilmente. Aliás, eu recomendo mesmo terem um vaso de alfazema em casa. No próximo slide, vamos encontrar a tília, que também tem propriedades calmantes, auxilia nos distúrbios também do sistema nervoso, o stress excessivo, ansiedade, mesmo estados de histeria, e também poderá utilizar como chá para relaxar, acalmar e dormir.
Portanto, mais uma planta medicinal que vai ao encontro das nossas necessidades. No próximo slide, vamos encontrar a passiflora. A passiflora é uma planta muito utilizada também para estados de insónia e utilizada também em estados de ansiedade e outros distúrbios do sistema nervoso central. É uma composição rica em algumas propriedades, nomeadamente em flavonoides e alcaloides. São assim duas palavras um bocado esquisitas, mas reduzem a própria atividade motora, ou seja, transmitem e acalmam o nosso próprio sistema agitado, digamos assim, trazendo uma ação sedativa, ansiolítica, portanto substitui perfeitamente a medicação em termos dos ansiolíticos e ajudam também no sentido da indução do sono a prolongar precisamente o sono. É um excelente calmante natural, também conhecido como a flor do maracujá, e possui fortes propriedades sedativas que lá está, vão acalmar a ansiedade, favorecendo também o seu sono e trazendo aquela qualidade serena, desejada em termos da própria tranquilidade. No próximo slide, posso ainda referenciar relativamente à passiflora, que poderá ser encontrada isoladamente enquanto substância, mas também com outras plantas que poderão ser utilizadas também na fitoterapia e também em forma de chá. No caso dos suplementos, a dose recomendada varia entre 100 a 200 mg antes de deitar e poderá também fazer aqui chá de maracujá, que acaba por trazer os mesmos benefícios, combatendo a ansiedade e ajudando a dormir melhor. No próximo slide, vou-vos deixar uma receita de chá de passiflora. Poderão encontrar muitas receitas no vosso manual, não poderia trazer todas, mas relativamente ao chá de passiflora também é muito simples de preparar. 3 colheres de folhas secas de passiflora, depois 2 ml de água fervida e entretanto podem fazer este chá e tomar acrescentando estas folhas secas na vossa receita, deixar repousar durante 10 minutos e tomar este chá 2 horas antes de dormir. Contraindicação apenas para pessoas que tenham tendência para ter uma tensão arterial baixa. Portanto, é uma contraindicação mínima, peço atenção relativamente a esta questão, mas é um chá que produz uma tranquilidade muito, muito assertiva. Relativamente ao nosso próximo slide, vamos encontrar também outra erva bastante conhecida, a erva de São João ou hipericão. É um bom restaurador também para o sistema nervoso, funciona também como antidepressivo, poderá também ajudar no tratamento da depressão, estados de ansiedade e a própria agitação nervosa. Também poderá utilizar em chá ou em infusão, lá está. Relativamente ao próximo slide, vamos encontrar mais uma ervinha, a erva cidreira. Também tem propriedades calmantes, melhora a qualidade do seu sono, nervosismo, estado de ansiedade e também poderá utilizar enquanto chá antes de dormir. Poderá, se sentir o apelo, fazer uma combinação entre várias plantas. Eu pessoalmente gosto muito de erva cidreira e tília, mas também deixo um bocadinho ao vosso gosto estas misturas destas plantas ou ervas medicinais. No próximo slide, no fundo, acaba por resumir um pouco aquilo que falei há pouco. É possível fazer chá com todas estas plantas, fazer também as vossas próprias misturas. Existem suplementos alimentares adequados que poderão adquirir em farmácias ou para farmácias, produtos naturais, mas recomendo sempre o devido acompanhamento, nomeadamente com um fitoterapeuta ou nutricionista, porque para cada pessoa existe com certeza uma dose adequada, face também ao peso, à própria necessidade do organismo. Portanto, lá está, medicação
A medicação tem a sua importância, mas deverá de ser tomada com equilíbrio e tudo o que seja suplementação, que fuja do âmbito da natureza, que seja algo composto, eu recomendo vivamente que seja devidamente acompanhada. E lá está, os suplementos terão seguramente os seus benefícios, podem ajudar e aliviar sintomas a longo prazo, reduzindo aqui no caso dos nossos suplementos em termos de ervas medicinais, estados de ansiedade, mas continuo a recomendar o devido acompanhamento. Em relação ao chá, é basicamente esta a possibilidade, usufruir destas plantas medicinais de várias formas. Vão encontrar bastantes recomendações no vosso manual, mas a forma de chá é a mais fácil e a mais, digamos que, rápida em termos de efeito, retirando também os óleos essenciais que têm uma ação muito assertiva e muito rápida de concretizar. E no próximo slide vamos então falar da melatonina, que também acaba por ser uma substância para a indução do sono, mas eu aqui recomendo o acompanhamento e que possa de facto perceber junto de um profissional credenciado se é adequada para si e sobretudo também a dosagem que deve consumir para poder induzir o seu sono. E aqui já será o segundo recurso depois das nossas plantinhas medicinais. Então, indo ao encontro da melatonina, é uma hormona. Sabemos que ela está associada à glândula pineal, portanto, nós temos no fundo esta hormona em nós. Podemos comprar o suplemento para, no fundo, trazer ao nosso organismo algo que a nossa pineal não está a conseguir produzir, mas é possível estimular a melatonina de outras formas. E como é que podemos fazer isso? É uma hormona bastante delicada. Ela tem as suas necessidades e a sua segregação depende da luz solar. Então, tem funções enquanto hormona e na indução do próprio sono, mas precisamos de compreender aqui algumas das suas funções principais. É, de facto, aqui ao encontro da necessidade de regular o sono e o próprio ritmo circadiano do corpo, mas significa aqui que o ritmo biológico, no fundo, que o nosso corpo está sujeito durante 24 horas, digamos que esta hormona vai permitir regular também algumas hormonas ligadas à reprodução e vai aqui trazer não só no âmbito do sono, mas também no seu, digamos, na sua dinâmica com outras hormonas, vai produzir em nós um certo estado que nos vai permitir entrar num determinado ritmo enquanto corpo e que nos vai fazer aqui a indução daquilo que precisamos de estimular para garantir determinadas qualidades intrínsecas a nós. O que determina este ritmo natural do corpo é o ciclo solar, então vamos aqui associar esta dinâmica da glândula pineal e, por consequência, a produção da melatonina à exposição da luz, e esta exposição da luz faz parar precisamente a libertação desta substância e que retoma à noite, ou seja, adequando o funcionamento da pineal e da libertação desta hormona. Se estamos sujeitos à luz solar, faz com que nos possamos predispor a um estado de mais consciência, estando mais presentes, mais acordados durante o dia, e à noite, ao não ter no fundo a luz solar, faz com que a pineal e esta hormona possa então ser produzida para nos trazer o sono. Se existe algum desequilíbrio, neste ritmo natural do nosso corpo, lá está, nesta dinâmica desta glândula que depois vai influenciar outras partes do nosso corpo, vai trazer aqui então vários distúrbios, não só a nível do sono, mas também
outras situações que nós também depois vamos contextualizar. Então, encontramos estudos que vão aqui referenciar que existe um pico de produção de melatonina, sobretudo entre as 3 e as 5 horas da manhã. Portanto, aqui já estamos sobre, supostamente, o efeito da lua. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade em garantir um sono equilibrado, sobretudo quando fazem viagens intercontinentais e que vão aqui sofrer alterações em termos da luz solar. Mas no sentido que, associado agora aqui à questão do nosso próprio descanso à noite, aquilo que é importante ter enquanto consciência desta necessidade de manter o equilíbrio do corpo também face a estes ciclos da natureza, digamos assim, nós precisamos de facto de respeitar o nosso corpo, permitindo que ele aprecie a luz solar, mas também o sentido de estarmos, não digo num estado de escuridão, mas seria quase o estado ideal para podermos dormir melhor. Então, para respeitarmos os ciclos do nosso corpo e a devida produção de melatonina e ajudando também a glândula pineal a cumprir a sua função, temos também nós que respeitar e adequar-nos também dentro de alguns horários que vão beneficiar precisamente o nosso sono. E relativamente ao próximo slide, vamos encontrar aqui uma explicação, se calhar um pouco mais completa, relativamente a esta glândula pineal. Existe já muitas investigações relativas ao sono e à importância de dormir bem e, sobretudo, àquilo que significa a glândula pineal quanto a esta produção desta substância. Esta glândula reage à luz artificial, ou seja, quando estamos durante o dia e sob a luz do sol, ela vai no fundo estar acordada, permitindo que todo o nosso organismo também se encontre neste estado de atenção e desperto para podermos executar as nossas tarefas. E uma das grandes razões pelas quais devemos respeitar então o nosso ciclo adequado também ao ciclo da natureza, que é a lua, é dormir à noite e dormir. Eu aqui vou referenciar a frase que se encontra nos estudos de dormir mesmo na mais absoluta escuridão, mas no sentido de estar sem interferências de luz, sobretudo artificial, que possam ir ao encontro também da sua própria energia, e nós já vamos ver aqui, portanto, da forma como os aparelhos elétricos podem interferir também no nosso próprio descanso. Então, há que respeitar o ciclo da natureza, enquadrando o nosso corpo também nesse ciclo, perceber que à noite o nosso corpo tem uma predisposição muito maior para ter um sono muito mais tranquilo. E relativamente à questão dos aparelhos elétricos, eles estão sujeitos, digamos assim, e há aqui ondas eletromagnéticas que são, digamos, que são emanadas por estes aparelhos e como nós também somos energia, ao estar em contacto, por exemplo, no nosso quarto com estes aparelhos, são duas energias que vão cruzar-se e vão permitir que o nosso corpo, no fundo, seja afetado por estas ondas. E por mais que a nossa glândula pineal esteja a produzir a melatonina necessária para que o nosso corpo descanse o suficiente, acaba por haver aqui outras interferências. Portanto, não só o dormir, eu vou respeitar aqui a referência do estudo num estado de escuridão. Eu pessoalmente não durmo num estado de escuridão, mas mais importante do que a total escuridão é de facto, ou
ter um quarto escuro, estar num ambiente escuro, é de facto o cuidado que tem que ter com estes aparelhos elétricos que vão aqui produzir ondas que podem ser nocivas. Tomar melatonina pode ajudar aqui a combater estas situações, mas em casos de distúrbio e também de sono e de alteração do nosso próprio ritmo, sem dúvida que vão ajudar, mas se nós adquirirmos aqui alguns hábitos de qualidade, poderemos não ter necessidade de reforçar algo que o nosso organismo também produz naturalmente. Então, da mesma forma que falei há pouco das pessoas que fazem viagens intercontinentais e depois ficam sujeitos ao chamado jet lag, que no fundo acaba por o sono ficar trocado, digamos assim, existem outros fatores que podem contribuir para que a produção desta hormona não exista na quantidade suficiente e que depois acaba por ser um ciclo vicioso. E aqui vamos encontrar as pessoas que trabalham, por exemplo, por turnos, que sofrem de distúrbios psiquiátricos, que estão em constante estado de preocupação por alguma situação da vida. Enfim, a melatonina tem aqui o objetivo de voltar a trazer esta possibilidade de descanso, de sincronizar novamente o nosso corpo com todos os ciclos que eu falei há pouco e exerce aqui, lá está, um efeito, induz um efeito hipnótico e sedativo para a manutenção do sono, mas se tivermos os cuidados naturais, não vamos necessitar deste suplemento, digamos assim, que nos pode trazer aqui o benefício do sono, mas se nós produzimos, porque é que vamos sujeitar o nosso organismo a algo que temos em nós e que podemos naturalmente permitir que exerça, no fundo, essa função de uma forma natural. A melatonina, com certeza, que trará os seus benefícios, mas lá está. Vamos necessitar de repor aquilo que as nossas hormonas não estão a produzir por algum motivo também energético ou emocional. E então, mais uma vez, para podermos perceber, podemos ajudar o nosso corpo, lá está, curar-se de algumas situações físicas que estejam a acontecer, mas continuo a referenciar, é preciso perceber a causa que está a dar origem a todo este distúrbio em termos da nossa glândula pineal, já que é dela que estamos a falar agora. Relativamente ao nosso próximo slide, vamos perceber também que quanto à qualidade e à quantidade de sono, digamos assim, à parte qualitativa do sono e também à sua relação com as insónias, não existe aqui uma evidência científica de que tomar a melatonina tenha qualquer efeito. Mas, na verdade, existe a tendência para a prescrição nestas situações. Eu continuo a achar que quando acreditamos que um medicamento tem o seu efeito, ele vai ter esse efeito. Então, se eu acredito que um medicamento químico vai trazer uma indução, e eu acredito com certeza que ele trará a indução necessária porque tem a substância química que vai produzir esse efeito, mas se acreditarmos que algo como uma erva, como algo que possamos tomar, tem a mesma eficácia, o facto de acreditarmos, nós vamos induzir um estado, vamos induzir como se fosse um estado de auto-hipnose, vamos induzir na nossa mente que aquela situação vai produzir em nós a mesma eficácia. E isto é possível, mesmo em contextos terapêuticos, substituir medicação por meditação que nos vai trazer aqui o objeto, que poderá ser até um reboçado, mas vai nos trazer aqui precisamente como se fosse a própria substância que, ao tomarmos quimicamente, que se tomarmos fizermos uma medicação natural, ela vai ter a mesma eficácia que uma medicação química. Ou seja, aqui não se trata propriamente da substância que estamos a tomar, mas sim da forma como acreditamos que essa substância tem
em termos de eficácia, mesmo o sucesso. Então, da mesma forma que não estão conhecidos os efeitos da melatonina e muitas pessoas tomam esta substância e conseguem alcançar o sono, se tomarem um chá e se acreditarem que o chá tem a sua eficácia, elas vão conseguir, no fundo, superar a própria insónia e potenciando aqui o acreditar, até mesmo o seu próprio poder pessoal e comandar aqui mentalmente esta indução em termos de eficácia. E ainda neste seguimento existem de facto algumas contraindicações que referem também a fadiga e a depressão como sendo, digamos que, efeitos secundários associados à melatonina. Portanto, independentemente de não ser considerado dos piores medicamentos em termos de composição química, é sempre algo que estamos a administrar no nosso organismo que não é natural e que seguramente trará qualquer efeito adverso como outra medicação qualquer. E não nos podemos esquecer que se tomarmos as tais ervinhas também numa dose exagerada, o nosso organismo também vai reagir a isso. Portanto, aqui também é o bom senso do equilíbrio. A questão é que é uma fonte da natureza que não tem associada toda a, digamos que, a indução à força para um determinado estado. Estudos realizados em animais apresentaram também que a toma da melatonina está associada a problemas de fertilidade, de tensão arterial, o que, a confirmar-se em nós, nas pessoas, também poderemos aqui colocar como efeito adverso o risco de doenças cardíacas. Portanto, se, lá está, preferir optar pelas ervas medicinais, penso que todo o seu organismo estará muito mais em segurança. E passando já para o nosso próximo slide, volto a insistir naquilo que tenho dito: automedicação não, medicação para dormir obrigatoriamente prescrita pelo seu médico. Os medicamentos chamados de hipnóticos e sedativos deverão ser a sua última opção para dormir, devem ser evitados sempre que possível, causam dependência. Existem também interações que podem ser realizadas com outros medicamentos e mascarar outros problemas. Então, aqui é de evitar. São situações a evitar. Portanto, vou continuar a insistir nesta nossa aula pelas nossas ervinhas medicinais. E passando agora também para o nosso próximo slide. E aqui não posso deixar de falar em voz. Os alunos transpessoal que andam a estudar os chakras, temos obrigatoriamente aqui de encontrar outras soluções para casos de insónia. Então, nós vamos colocar as insónias a dormir. Em primeiro lugar, só para contextualizar, todos sabemos que o sono é vital para o nosso corpo, repõe a energia, prolonga a juventude, só traz benefícios para todos os aspectos da saúde em termos humanos, é fundamental. Em segundo lugar, é fácil e eficaz resolver as questões do sono. Não há necessidade de penalizar o seu organismo com insónias, muito menos com o receio de não conseguir dormir. E então vou-lhe trazer aqui outras soluções para que possa então tornar a sua hora de dormir uma hora de prazer e eficaz. No nosso próximo slide vou então iniciar aqui um conjunto de sugestões para dormir melhor e, sobretudo, naturalmente. E no nosso slide seguinte, vou começar aqui por recomendar meditação. Se já tentou adormecer em estado de stress, penso que sabe o valor que é ir para a cama com uma cabecinha calma, apaziguada. Faça a meditação, vai ajudá-lo a dormir e a adormecer muito melhor e a mantê-lo calmo.
Vamos terminar depois esta aula com uma pequena sugestão de meditação para que possa induzir o seu sono da forma mais natural possível. Depois, alimentação, como falei, é muito importante. Comer proteínas magras, alimentos ricos também em magnésio, fazer dieta e dormir bem. E aqui fazer dieta não é deixar de comer, é comer aquilo que é adequado para si. Se vai dormir, atenção aos alimentos que vai ingerir. Eu continuo a recomendar alimentos ricos em magnésio e proteína magra. E acrescento também aqui, que não está neste slide, a alface é um excelente calmante. E também no vosso manual vão encontrar muitas informações sobre como se alimentar devidamente antes de dormir. No próximo slide vamos encontrar também aqui a alfazema, como já referenciei, como sendo algo que pode colocar na sua almofada, cheirar a alfazema, acalma, ajuda a adormecer e reduz também o batimento cardíaco e a tensão arterial. Florais de alfazema recomendo bastante. Depois, tomar um banho morno ao fim do dia ajuda a relaxar. Se aumentar também a sua temperatura em termos do seu banho, vai permitir que o seu corpo entre aqui num relaxamento muscular e vai provavelmente ter um sono muito mais descansado. E depois, lá está, também a recomendação que deixei há pouco, diga não ao telemóvel e a outros aparelhos elétricos no seu quarto de dormir. A luz emitida pelos aparelhos e esta onda eletromagnética também que advém dos próprios aparelhos elétricos podem interromper o seu sono e também a produção de melatonina, que lá está, é fundamental para descansar melhor. E no próximo slide, aqui isto não é uma ordem, não é sair da cama como uma ordem, mas quando não conseguimos dormir é um erro ficar às voltas na cama. Pode começar a sentir até algum desespero por não conseguir dormir. Não entre nesse estado de ansiedade porque não vai trazer o seu sono de volta. Então, muito pelo contrário, o corpo começa a rejeitar o facto de estar ali quieto. Então, se não conseguir dormir, é preferível levantar-se, ir tomar um copinho de água e depois voltar serenamente para o seu quarto. Leitura. Ler um livro e desconectar-se da tecnologia pode trazer aqui também benefícios. Por que não ler um manual de técnicas de medicina transpessoal antes de dormir? Depois, a temperatura do seu quarto também é importante. Ter um quarto sensivelmente entre os 15 e os 20 graus é a temperatura adequada, um quarto fresco e com o seu corpinho bem quente depois de um banho, não há nada melhor. Relativamente à roupa de dormir, aqui é um pouco questionável, mas é preferível não ter roupa colada ao corpo, mas ter um bom aconchego em termos de edredom, enfim, aquilo que gostar de colocar na sua cama também lhe vai trazer aqui um conforto e uma certa liberdade. Portanto, também deixo aqui esta recomendação e recomendações para todos os gostos, na verdade. No próximo slide, outra recomendação que deixo e que poderá ser realizada eventualmente antes de dormir, mas é uma prática que poderá ter também no seu dia-a-dia, em termos de yoga, poderá relaxar fazendo alguns alongamentos. Não só ajuda a relaxar o corpo, como também a sua mente. Depois, eliminar o ruído. Se preferir, pode optar por usar uns tampões para os ouvidos, mas criar um ambiente muito mais tranquilo. Outra recomendação que lhe deixo, fazer um relaxamento progressivo também com os seus músculos. Se não gosta de meditar, se acha que ler é uma maçada, se não sente apelo em todas aquelas recomendações que deixei, experimente contrair os músculos e depois, ao fim de um tempo, libertar. Esta técnica permite também o relaxamento muscular
e permite também trabalhar aqui a libertação emocional. Comece pelos pés, termine na cabeça, contraindo também os músculos faciais. Mais um exercício que lhe deixo também para dormir. Hoje não vou deixar aqui a recomendação de contar carneirinhos, essa já sabe, vou deixar-lhe aqui outras possibilidades. No próximo slide, outra recomendação, e esta foi aquela que lhe trouxe logo no início desta aula, beber um dos chás recomendados, uma chávena de chá quente antes de dormir, é muito calmante. Escolha a variedade dos chás que lhe deixei ou outra que eventualmente também tenha apetência e goste, mas evite chás com cafeína e que tenham um efeito precisamente contrário ao efeito relaxante. Depois pode induzir o seu sono, fazer aqui um trabalho de auto-hipnose e pode dizer palavras, proferir palavras tais como calma, acolhedor, descanso, dormir. Existe precisamente um estudo feito em 2013 e publicado também num jornal de psicologia que diz que quando dizemos palavras relacionadas com aquilo que queremos sentir, vai produzir em nós mentalmente aquilo que queremos que o nosso corpo viva, vai nos produzir essa vivência. Então, se formos ao encontro de palavras que induzem o nosso sono, a nossa mente vai começar a sentir esse efeito e vai começar a sentir inicialmente até os olhos cansados e todo o corpo vai entrar nesse processo e é algo que vai sentir mesmo fisicamente e pode inclusive até a proporcionar um sono de muito mais qualidade e quantidade. É uma forma de indução de auto-hipnose, como referenciei, e muito prática de fazer. Depois, no nosso próximo slide, vamos também aqui deixar a recomendação relativamente também à cafeína, que já disse há pouco em relação aos chás. Os efeitos da cafeína podem durar até 6 horas. Quem está habituado à cafeína provavelmente não vai notar qualquer diferença, mas se para si o café é de facto um estimulante, evite tomar 6 horas antes de fazer o seu sono. Depois, utilize a cama apenas para dormir e não fazendo dela um escritório ou uma sala de estar. Poderá ler antes de dormir, que é uma coisa completamente diferente, mas é importante que o nosso corpo associe a cama ao descanso. E então aqui também deixo esta recomendação, associada ao bom senso, como é óbvio, e depois não adormecer com a televisão. Além de ser um daqueles aparelhos elétricos que também falei, traz aqui o despertar. Guarde a televisão, se gostar de ver televisão, eu pessoalmente não vejo, para o dia. E estudos demonstram mesmo também que os estímulos dos ecrãs condicionam a nossa capacidade para adormecer. Então, pelo menos 1 hora antes de dormir, desconecte-se destas situações tecnológicas que são vantajosas para nós durante o dia, mas que depois à noite não trazem o benefício do tal sono reparador. Está bem? E avançando na nossa aula, vou também deixar aqui algumas técnicas de respiração. A respiração certa pode acalmar, preparar o sono, no sentido de preparar o nosso corpo para entrar então naquele estado de relaxamento para dormir. Respire como nas nossas aulas, inspirando luz, expirando amor e sentindo a serenidade. Pode fazer este exercício várias vezes de respiração e deixar que o seu corpo entre neste estado de relaxamento. Depois é importante, lá está, aprendermos a desligar a nossa mente das preocupações, senão ela vai transferir para o nosso sono e às vezes acordamos a pensar naquilo com que adormecemos. Então é importante induzir aqui também e deixo-lhe aqui uma sugestão. Imagine um lugar seguro e permita-se permanecer nesse local de paz. A nossa mente, quando está em constante raciocínio, não desliga enquanto não der ordem para o fazer. Então conduza a sua mente para um estado de paz,
porque vai sentir os efeitos da vivência que vai experienciar nesse lugar para onde vai levar a sua mente. E lá está, se nós não desligarmos a mente e se continuarmos no nosso raciocínio, por mais que não queiramos que ele seja lógico ou que seja constante, mesmo adormecendo com dificuldade, depois vai transferir para o seu sono, para o seu inconsciente, tudo o que estava a processar no consciente antes de dormir. Então é muito importante que desligue e que pense naquilo que quer viver enquanto vai dormir. E então lá está, aqui pode usar a técnica da indução e dizer mesmo: eu vou ter um sono tranquilo, e deixar que o corpo assuma esse seu comando e ordem, acima de tudo. No próximo slide, vou então deixar aqui um exercício, não antes de explicar em que é que consiste esta técnica de meditação de mindfulness. Penso que já tínhamos dado esta matéria numa das aulas, num outro contexto, mas vou só aqui recordar o que é que significa, mas demos no nível 1, lá está. A técnica de meditação de mindfulness, também chamada de atenção plena em português, consiste numa técnica que tem como objetivo concentrar a sua mente no momento presente, estando enraizada naquele momento que está a vivenciar. E lá está, ao estar presente naquele momento, acaba por retirar a sua mente, seja do passado, seja do futuro, trazendo para, como diz o nome, o momento presente, atenção plena no momento presente. Qual é o propósito desta técnica? É precisamente evitar o estado de desatenção, reações excessivas em termos da nossa vida e da nossa correria. Ajuda também ao tratamento de doenças ligadas à depressão, ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, dependência, drogas, enfim. Esta técnica tem muito para explorar, mas hoje vou trazê-la no contexto de como dormir melhor. E passando já para o nosso próximo slide, que só vai dizer exercício, que é aquilo que vai acontecer agora, vou então pedir que encontre uma posição tranquila. Pode ser devidamente no seu sofá, encostado ou numa cadeira, sentar-se ou deitar-se, eventualmente sentir o apelo, mas faça-o de forma a que o seu corpo se sinta confortável. E traga a atenção para a sua respiração. Ao respirar, foque a sua atenção em todo o processo de respiração que está a acontecer, respirando serenamente e tranquilamente. Sentir mesmo o ar a entrar pelas narinas, todo o movimento que realiza o abdômen, o subir, o descer, com toda esta entrada de ar, e apenas ter o foco em todo este processo que está a acontecer no seu corpo. Tente não pensar em mais nada, a não ser na sua respiração, nas sensações do seu corpo, que a própria respiração produz. Viva apenas o momento presente, neste momento seu em que respira e em que se conecta ao seu próprio corpo. Se eventualmente surgir algum sentimento ou alguma sensação de preocupação, deixe estar, deixe passar, não dê atenção a esse sentimento ou a esse pensamento. O seu foco é apenas na respiração. Aqui vai obrigar a mente a ir ao encontro do seu desejo. Foco na respiração e não entrar em julgamento com tudo aquilo que possa surgir enquanto sentimento ou pensamento. E mantendo o foco na sua respiração, exercite este movimento durante alguns minutos. Sinta o seu corpo a entrar neste estado de calma, neste estado de paz. Depois poderá fazer este exercício que também tem no seu manual,
durante o tempo que sentir apelo. Eu recomendo 5 a 20 minutos. Aqui não teremos tempo de dedicar tanta atenção a este exercício, mas sinta mesmo só neste pedaço de tempo que realizarmos o exercício, o quanto o seu corpo se permitiu em estar a conexão com a sua mente orientada para sentir a respiração e nada mais. Próximo do fim deste exercício, tente focar-se novamente em todas as sensações do seu corpo, neste bem-estar. Deixe que a mente continue vazia, aprecie o momento presente e lentamente vamos terminar esta prática e que possa permitir regressar ao aqui e agora, seguro de si, tranquilo, e deixe que o seu corpo viva este momento de tranquilidade. Uma sugestão que lhe deixo para não estar com a preocupação com o tempo dos tais 5, 20 minutos, posso sugerir que tenha um despertador ou um temporizador baixinho para não se assustar, seja em termos de toque ou a vibrar, avisando que o tempo deste exercício terminou. Acima de tudo, o mais importante é que esteja em conexão consigo mesmo e permitir-se a este momento de relaxamento. Pode fazê-lo antes de dormir e vai ter seguramente um sono muito mais tranquilo. A mente vai obedecer ao seu desejo. Respirar em paz, serenidade e permitir-se então a entrar no seu soninho descansado. Se desejar fazê-lo agora, poderá fazê-lo e fazer uma excelente sesta, também faz bem. Nós voltamos na próxima semana, não sem antes deixar o próximo slide com a reflexão precisamente para esta semana. Rezar é falar com Deus, meditar é escutá-lo. Então medite e aceite um sono descansado. Voltamos na próxima semana. Desejo uma excelente tarde, um bom fim de semana, uma excelente semana e até à nossa próxima aula. Boa tarde.